Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu já falei sobre costumes bizarros que eram considerados normais em outras épocas. É lógico que quanto mais recuamos no tempo, mais vamos encontrar hábitos que, para nós, homens do século XXI, mulheres do século XXI, parecem muito esquisitos. Um bom exemplo é o Império Romano, um dos maiores da história, que surgiu no ano 27 a.C., ou, para quem preferir, da Era Comum, e durou até a queda de Roma em 476. Na época, por exemplo, os romanos achavam normal um homem vender a sua urina e até os seus próprios filhos, além do hábito deles rezarem para os deuses não explodirem os seus banheiros. Fica comigo até o final que eu vou explicar esses e outros fatos bizarros da época do Império Romano. Uma das coisas bizarras mais conhecidas dos tempos romanos é que o pater familias tinha poderes absolutos sobre todo mundo que vivia numa casa. Pater familia quer dizer literalmente pai de família. Só que os poderes dessa pessoa não se restringiam somente à esposa e os filhos. Ele também tinha controle sobre todos os parentes que moravam com ele, tanto de sangue como adotivos, além dos escravizados e dos clientes, como eram chamadas as pessoas livres colocadas sob a sua proteção. E quando eu digo absoluto, não quero dizer só que ele podia escolher a carreira do filho ou do marido da filha. O pater familia controlava todos os aspectos da vida das pessoas do seu domicílio. Todas as propriedades da casa pertenciam a ele, que tinha liberdade, por exemplo, para gastar o salário do filho ou vender o presente que qualquer um que vivesse sob o seu controle ganhasse. Se uma dessas pessoas fizesse algo que o pater familia achasse ofensivo, ele poderia punir do jeito que quisesse. Teoricamente, podia até mandar matar o ofensor. Isso porque ele tinha o poder sobre a vida daqueles que estavam sob a sua proteção. Na prática, matar os filhos como punição já era algo mal visto quando o Império Romano foi criado e com o tempo acabou sendo proibido. Essa proibição não valia para crianças que sofressem com alguma deficiência. Pela lei, elas deveriam ser mortas imediatamente. Geralmente, isso era feito deixando-as do lado de fora da casa, onde elas morriam de desidratação e fome. Só que essa obrigação não era seguida à risca. Há inúmeros casos de pessoas com problemas físicos que tiveram vidas longas e produtivas. Um exemplo é o imperador Cláudio, que ficou manco por causa de uma doença. Ele não foi morto, embora tenha sofrido preconceito na própria família, mas acabou sucedendo o seu sobrinho Calígula, de quem eu já falei aqui no canal. Outra prerrogativa do pater familias era ceder seus filhos em escravidão. Não era exatamente uma venda, estava mais para um aluguel. Havia um prazo em que os filhos podiam ser escravizados. Depois eles retornavam para a família. E também havia um limite. Uma pessoa só podia ser escravizada 2 vezes. Na terceira, o pai perdia o poder sobre ela, que podia então sair livre. Logicamente, depois desse filho cumprir os seus anos em escravidão. O pater familias também podia escolher emancipar os filhos, o que não é tão legal quanto parece. Essa era uma punição que indicava que o pai não se responsabilizava mais por essa pessoa, que perdia a proteção da família e era deserdada. Tanto que não era incomum que pessoas emancipadas fossem adotadas por outras famílias. Mas nem tudo eram direitos, já que o pater familias também tinha deveres.
ele tinha obrigação de proteger todas as pessoas sob sua responsabilidade, mantendo a moral e o bem-estar de todos no seu domicílio. Também era exigido dele que educasse os filhos da melhor maneira para serem bons cidadãos romanos, conhecedores dos seus deveres. Ainda havia deveres cívicos que ele tinha que cumprir junto ao governo de Roma e deveres religiosos. Isso porque o pater familias era considerado o sacerdote que presidia sobre os deuses familiares, conhecidos como os gênios, que deveriam ser honrados como parte integrante da herança familiar. Ele podia ser punido se ele não cumprisse com essas obrigações. O pater familia era necessariamente um homem, normalmente o mais velho da casa, mas se ele morresse, a responsabilidade passava para o filho mais velho, mesmo que ele ainda fosse um adolescente e que houvesse outros homens no domicílio. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Júlio César, como eu contei no episódio sobre ele. Quando o pai morreu, ele tinha só 15 anos, mas mesmo assim passou a ser o pater familias, ficando responsável tanto pela mãe quanto pelas suas irmãs. Bom, e as mulheres nesse caso todo? As mulheres romanas não tinham nenhum direito civil da porta para fora. Mesmo quando elas tinham o seu próprio dinheiro, precisavam de um homem que as representasse nos negócios. Mas da porta para dentro, quem mandava era a mater familias, também chamada de matrona, que normalmente era a esposa do pater familias. Ela era responsável pela administração de toda a casa, incluindo dos escravizados, e pela educação das crianças. Também era esperado que a matrona apoiasse a carreira do marido, e muitas levavam isso para a esfera pública, usando da influência da sua família de origem e até o seu próprio dinheiro para garantir o sucesso dos maridos. Uma coisa que distinguia os romanos uns dos outros eram as roupas, e não era uma questão de moda. Todo mundo usava coisas parecidas, mas algum tipo de roupa só eram permitidos para certas pessoas. Por exemplo, a toga, aquela espécie de capa dobrada que a gente vê muito em imagens retratando os romanos, ela era exclusiva dos homens que fossem cidadãos de Roma e não podia ser usada por estrangeiros, por escravizados ou por homens livres. Isso porque ela era vista como o traje típico romano. Havia muitos tipos de toga que determinavam já à primeira vista qual a posição social da pessoa. Dependendo de sua classe social ou cargo político, era usado um tipo diferente. Também havia uma toga que era usada para mostrar que a pessoa estava de luto, e outra exclusiva dos generais, que retornavam a Roma em triunfo depois de uma batalha. Ainda havia aquelas que eram associadas aos sacerdotes. Um bom exemplo disso era a toga cândida, que era coberta de giz para ficar uma cor branca brilhante. Ela era usada pelas pessoas que tinham a intenção de ser eleitas para um cargo político. Daí a palavra candidato. A toga era uma vestimenta muito complicada. Por isso, geralmente só era usada em ocasiões formais. No dia a dia, os homens vestiam só a túnica, uma espécie de vestido solto de mangas curtas, que ia até os joelhos. Esse era o traje universal, que também era usado por baixo da toga, e ainda era a única vestimenta permitida para quem não fosse cidadão romano. Em filme, os romanos geralmente aparecem usando roupas brancas, mas na realidade eles gostavam muito de tecidos coloridos. Alguns corantes eram baratos o bastante para serem usados até por camponeses pobres. Já outros, como o amarelo açafrão, custavam muito dinheiro.
O mais especial de todos era a púrpura de Tiro, um pigmento vermelho-púrpura que era extraído de um molusco do Líbano. Além de ser caro demais para a maioria, ele era tão valorizado que o seu uso era proibido para quem não pertencesse a um grupo seleto de pessoas. Esse grupo incluía imperadores e generais vitoriosos. Outros altos funcionários, como os magistrados e senadores, poderiam usar só uma borda de púrpura em suas togas. A túnica também era usada pelas mulheres das classes inferiores, mas as matronas, que eram esposas de cidadãos romanos, tinham um traje próprio, chamado estola. Essa era uma túnica drapeada, amarrada nos ombros, que ia até os pés, e era usada como uma espécie de manto, chamado pálio. As prostitutas eram proibidas de vestir a estola e, ironicamente, eram obrigadas a usar togas, como os homens da elite. Para os romanos era tão normal pintar o cabelo quanto para a gente, pelo menos para quem tem cabelo. Mas é claro que, aos olhos de hoje, também tem a sua dose de bizarrice. A maioria das prostitutas eram escravizadas e muitas vinham de povos como os gauleses e os germânicos, onde os cabelos claros eram mais comuns que entre os romanos. Por causa disso, num período antes do Império, elas eram forçadas a tingir o cabelo de loiro para distingui-las das cidadãs romanas. Só que por causa disso, essa cor passou a ser vista como muito erótica e atraente. Então as romanas começaram a tingir o cabelo de loiro para ficarem mais desejáveis. Mais tarde, o ruivo e o preto se tornaram também populares e havia até quem preferisse tornar os fios grisalhos, inclusive os homens. Para atingir essas cores, os romanos usavam uma variedade de métodos. Alguns até que são bem normais, como a rena, açafrão, frutas e outros pigmentos vegetais, geralmente misturados com produtos como o vinagre e a gordura animal. Mas existem alguns tão estranhos que parecem até bruxaria. Por exemplo, uma receita para obter uma tintura preta envolvia marinar sanguessugas em vinho por até 40 dias. A mistura era então passada nos cabelos e a pessoa se sentava ao sol para secar. Já para clarear os fios dos cabelos, era muito usado uma mistura de vinagre com cinzas de madeira, que tinha a principal desvantagem de ter um cheiro pavoroso. Já a cor cinza era obtida cozinhando cascas de nozes com cinza e minhocas. Já os ovos das formigas torrados eram usados para tingir as sobrancelhas. E para realçar o resultado, os romanos mais ricos ainda enfeitavam os cabelos com pó de ouro. Togados e enfeitados desse jeito, os membros da elite estavam prontos para encarar um dos lendários banquetes romanos. Esses eventos não eram apenas refeições, e sim demonstrações de riqueza e poder do anfitrião. Os banquetes duravam horas e traziam todo tipo de comida e bebida que o luxo podia conceber. Entre as carnes que podiam ser servidas nos banquetes estavam desde as mais comuns, como porco e peixe, até veados, javalis selvagens, fazão, pavão e papagaios que vinham da África. Línguas de aves, por exemplo, eram consideradas iguarias, e obras culinárias da época afirmam que nenhuma era mais saborosa do que a de flamingo. Os romanos também serviam pequenos pássaros, como a touti-negra, cozidos num molho e devorados com os ossos e tudo. Um grande favorito dos banquetes era um pequeno roedor chamado arganaz.
Eles eram tão apreciados que havia criadores especializados que engordavam esses ratinhos em vasos de cerâmica especialmente construídos. Arganazes podiam ser comidos fritos ou recheados, por exemplo. Os romanos também apreciavam vários tipos de miúdos, inclusive pulmões, que podiam ser recheados com ovos. Mais especiais ainda eram as vulvas e os úteros de porcas. As vulvas deveriam ser tiradas, de preferência, assim que a porca acabasse de dar à luz, enquanto o útero era mais apreciado se fosse de um animal que nunca tivesse engravidado. Os romanos gostavam de misturar os sabores salgados e doces, então nada impedia que um prato de arganazes fosse servido com uma torta de mel e ricota, coberta, é claro, pelo condimento favorito dos romanos, o garum. Esse era um molho feito à base de sangue e vísceras de peixe fermentados, que podia ir em cima de qualquer coisa, até da sobremesa. Mas o garum não era o único tempero apreciado pelos romanos. Além de muita coisa que a gente usa até hoje, como endro, pimenta e açafrão, eles temperavam a comida com arruda, semente de levístico, que é um parente do salsão, xarope de uva e pasta de tâmaras. Eles também usavam sílfio, que era uma resina de uma planta que só existia num território bem pequeno na Líbia. O sílfio era tão precioso que os romanos guardavam ele em cofres. Se você gostaria de provar essa especiaria, para saber que gosto que tem, você vai ficar querendo. Os romanos usavam tanto o sílfio que acabaram levando a planta à extinção. Acredita-se que o último talo foi dado de presente ao imperador Nero, de quem eu já falei aqui no canal. Mas nem tudo está perdido. O sílfio acabou substituído por uma planta com um sabor similar, a açafétida, que, como o nome diz, tem cheiro sulfuroso bem intenso. Parece muito com o alho, um alho muito forte. Tudo isso, logicamente, era regado com muito vinho. Só que o vinho romano era mais pesado e forte do que é hoje. Então, ele geralmente era misturado com água, mel, especiarias ou algumas coisas muito estranhas, como o carvão, por exemplo, que era adicionado para disfarçar o sabor amargo, enquanto a acidez podia ser corrigida com pó de mármore. Havia até quem adicionasse suco de uva fervido em potes de chumbo para dar um sabor adocicado. O problema é que o chumbo é venenoso e muitos acabavam intoxicados. Esses banquetes duravam horas, com pratos e pratos sendo servidos uns após os outros, enquanto os convivas comiam reclinados em divãs. Mas é uma lenda de que existia o tal do vomitório, uma sala própria para vomitar quando eles ficavam cheios. Isso era até aceitável socialmente, mas não era uma coisa comum. A confusão acontece porque havia realmente um espaço chamado vomitório, só que ele não ficava nas casas. Esse era o nome da passagem de saída dos teatros e arenas, por onde o público era posto para fora, ou seja, era vomitado desses espaços para a rua. Claro que essas comidas eram para grandes eventos e no dia a dia se comia outras coisas. Até ovos eram caros e ficavam de fora da mesa dos mais pobres. A base da alimentação era pão e um mingau salgado chamado pulse, feito de farro, uma variedade de trigo. Junto com o pulse, geralmente era servida carne salgada e legumes, que ainda são comuns na Europa, como o aspargo, repolho e alcachofra. Também havia cenouras amarelas
roxas e de outras cores, menos laranja, que não existia na época. De sobremesa, era comum servir frutas e mariscos. Tudo isso, é claro, regado com muito garum, que eles usavam, como muita gente usa hoje, o ketchup. A gente pode ter uma ideia da mesa dos romanos mais pobres pelos relatos do que comiam os gladiadores e os soldados. Eu falei sobre a dieta dos gladiadores no episódio sobre eles. Já a ração dos soldados a gente conhece porque havia determinações na lei. Em um dia, eles deveriam receber uma porção de carne de porco salgada, pão e vinho. Nos 2 dias seguintes, a refeição era formada por cordeiro, um tipo de bolacha dura chamada bucelatum e, para beber, posca. Posca era uma bebida muito popular entre os pobres de Roma. Ninguém bebia água porque havia muito risco de ela estar contaminada. Então era feita uma bebida refrescante misturando água com vinagre produzido do vinho da pior qualidade possível. Podia também ser misturado um pouco de mel e os mais ricos acrescentavam especiarias, como o cominho. Parece estranho para o nosso paladar atual, mas para os romanos nada saciava mais a sede do que isso, tanto que eles enfrentavam o calor da cidade comprando posca de vendedores de rua, como a gente faz hoje com refrigerantes ou sucos. Uma coisa interessante sobre os romanos é que eles eram muito limpos. Os rituais de limpeza faziam parte do dia a dia de todas as pessoas, do escravo mais humilde ao imperador. Era normal tomar banho todos os dias. Por isso, mais tarde, os cristãos acabaram associando o banho ao paganismo. Só que como não havia água corrente nas casas e ter uma banheira em casa era um luxo para poucos, quase todo mundo fazia isso num lugar público, as termas. As termas romanas se tornaram legendárias por serem edifícios elaborados onde o ato de se limpar era um verdadeiro ritual. Em geral, havia estabelecimentos separados para homens e mulheres, ou então eles eram admitidos em horários diferentes. Isso porque, obviamente, todo mundo ficava pelado lá dentro. Ao chegar nesses lugares, as pessoas elas deixavam suas roupas num vestiário. Depois, elas procuravam esquentar o corpo. Isso podia ser feito com exercícios ou passando pela sauna a vapor. Quando estivesse aquecido o suficiente, a pessoa entrava no primeiro tanque, o caudário, onde a água estava pelando de quente. Em seguida, era feita a limpeza da pele e depois se entrava no tepidário, onde a água era morna. E, em nome da boa saúde, o banho terminava no frigidário, um tanque de água bem fria. Depois disso, a pessoa poderia aproveitar algum dos outros serviços das termas. Por exemplo, podia receber uma massagem, fazer uma depilação ou simplesmente nadar um pouco na piscina a céu aberto, que também fazia parte das instalações. Ainda era possível ler um pouco na biblioteca ou simplesmente passar um tempo conversando com os conhecidos, com amigos e até tecendo alianças políticas. Uma coisa curiosa é que toda essa limpeza era feita sem sabão, que os romanos não usavam para se lavar. Para tirar o suor e deixar a pele limpa, eles tinham todo um processo super complicado. Primeiro, eles esfregavam o corpo com óleo, que então era raspado da pele com um instrumento chamado estringil. Esse era uma espécie de espátula em forma de gancho feita de bronze, que levava embora com o óleo a sujeira e o suor. Os mais ricos tinham uma pessoa escravizada para fazer isso, mas a maioria raspava a sua própria pele.
No caso dos gladiadores, o óleo misturado com o suor era considerado afrodisíaco e muitas vezes era guardado e vendido. Para finalizar, todos os resíduos eram tirados com uma esponja molhada. Outra coisa que os romanos também faziam em estabelecimentos públicos era ir ao banheiro. A elite, é claro, dava preferência para as latrinas instaladas em suas próprias casas, e as mulheres não tinham outra opção, já que não costumavam circular pelas ruas. Mas quem passava o dia trabalhando na rua dispunha de lugares bem preparados para fazer as suas necessidades. Os banheiros públicos muitas vezes ficavam anexos às termas e usavam a água suja dos tanques para limpar os dejetos e jogá-los no esgoto. Ou seja, tudo muito sofisticado para a época. E nem precisava ficar agachado em um buraco para fazer as suas necessidades. Dava para ficar sentado, bem juntinho do seu vizinho. Era tudo público, literalmente. As latrinas consistiam em bancos compridos de pedra com vários buracos, que em alguns lugares eram muito próximos uns dos outros. E se alguém fosse mais gordinho, podia entrar numa situação um pouco embaraçosa com o companheiro do vaso do lado. Também não havia nenhum tipo de divisória e todo mundo podia ver todo mundo nesse momento, digamos, mais íntimo. Pelo menos quem estava de toga podia tentar dar uma disfarçada com as dobras do manto. Mas a grande maioria dos usuários eram pessoas das classes mais baixas que não tinham esse luxo todo. Como o papel higiênico não tinha sido inventado, os romanos se limpavam usando uma esponjinha fixada na ponta de um palito de madeira, chamado tersório. Esses instrumentos ficavam presos ao banco da latrina e eram compartilhados, não tinha essa de cada um ter o seu. Em alguns lugares havia uma espécie de sarjeta com água corrente, ou então um baldinho com água e vinagre para higienizar o tersório entre um uso e outro. Mas isso nem sempre acontecia, então você imagina o estado que a esponja ficava. Logicamente, esse compartilhamento ajudava a transmitir doenças, como o tifo, e também ajudava a transmissão de vermes. E a sujeira dos banheiros também acabava atraindo insetos e ratos. Até escorpiões costumavam aparecer nos banheiros públicos, vindos de dentro do sistema de esgoto. Como se isso não fosse arriscado o bastante, havia ainda os gases. Isso porque os esgotos romanos não eram muito eficientes, então os dejetos que não eram carregados começavam a emitir compostos como o metano e o gás sulfídrico, que podiam se acumular nas latrinas. Como esses gases são muito inflamáveis, sempre havia a possibilidade de que algum atrito causasse uma faísca e explodisse tudo debaixo do pobre coitado que estava lá fazendo as suas necessidades. Então, não era surpresa que os romanos tivessem um certo medo dos banheiros públicos, que eles acreditavam ser habitados por demônios assustadores do subterrâneo. Para manter o perigo longe, eles desenhavam feitiços e mantinham imagens de deuses nesses lugares para sua proteção. Os banheiros públicos eram usados principalmente para fazer, vamos dizer, o número 2, né, digamos assim. Já a urina era valiosa demais para ser desperdiçada no esgoto. Para os romanos, a urina tinha 1001 utilidades, que nem o Bombril, porque ela era rica em uma substância chamada amônia, que até hoje é usado pela indústria.
Por exemplo, a urina fermentada acabava gerando um produto não muito diferente do amoníaco, que ainda hoje é usado para limpeza pesada. Em casa, a urina fermentada era usada para limpeza e para tirar manchas de gordura, por exemplo, das roupas e de superfícies. Além disso, era a base de um fertilizante popular, tanto nos jardins como em hortas. Também era integrante de medicamentos para tratar doenças como acne e úlceras. Para completar, a urina também entrava nos rituais de beleza das mulheres, já que a ureia, um composto presente na urina, tem alto poder hidratante. Há quem diga até que os romanos usavam a urina para bochecho, para deixar os dentes mais claros. Mas pesquisadores atuais acreditam que isso, na verdade, é uma lenda. Já nos negócios, o uso da urina fermentada era bem mais amplo. Ela era usada, por exemplo, em processos de curtimento de couro, tanto para remover os pelos como para amaciar o material. Também era muito presente no tingimento de tecidos, como um fixador dos corantes. Havia até uma indústria inteira que dependia completamente da urina, as lavanderias. Esse produto era usado num processo que buscava clarear e fortalecer os tecidos das togas e mantos, que eram feitos de lã. Para abastecer essas necessidades, havia urinóis públicos para os romanos se aliviarem. Depois, o líquido precioso era removido para uma fossa, de onde era vendido para os profissionais que precisavam dele. Ou então, as pessoas podiam vender o que tinha produzido pelos moradores da sua própria residência. Do mesmo jeito que hoje passa o carro do óleo recolhendo óleo usado, na época passava-se nas portas das casas batendo para comprar a urina que as pessoas tinham. Esse comércio se tornou tão próspero que por volta do ano 70, o imperador Vespasiano decidiu taxar a compra de urina para aumentar a arrecadação do Estado. O filho dele, Tito, foi reclamar para o pai que era absurdo querer cobrar imposto por algo que deixava a cidade fedorenta daquele jeito. O Vespasiano, então, pegou uma moeda de ouro, mandou o filho cheirá-la e deu uma resposta histórica: dinheiro não tem cheiro. Esse acabou virando um princípio do direito tributário, para explicar que para o fisco não importa a origem do rendimento, só o valor que a pessoa detém. Bom, pessoal, dentro de todas as nojeiras, bizarrices, etc., deixa aí embaixo o que você achou de mais bizarro, lembrando sempre que no futuro nós também seremos acusados de várias bizarrices. Bom, pessoal, era essa história que eu queria contar hoje para vocês. Não esqueça de deixar aqui embaixo seu like, seu dislike, ver se o seu sininho está ativado, se não está ativado, ativa. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Para ajudar o canal, assistir esse vídeo até aqui foi muito importante, muito obrigado. Se quiser ajudar mais, você pode mandar um Pix para nós ou entrar para o clube do canal, o link está embaixo desse vídeo. Tá legal? Um abraço e até o próximo.